Hoje, Diego, a gente vai falar sobre um assunto que as mulheres não têm, que elas só ouvem falar, que é a tal da celulite. Eu digo que quem não tem espelho em casa, que maravilha, não tem celulite. E nós, mulheres, não temos, né? Já diz aquele estudioso entendido, né, que celulite é dizer eu sou gostosa, só que em braille. É isso, né? Então, e para a gente poder deixar esse programa melhor ainda, a gente está contando hoje com a participação da nutricionista Paula Canali, que ela é especialista em comportamento alimentar. Gente, quando ela me disse que era especialista em comportamento alimentar, eu só fiquei pensando, comportamento alimentar, como nos comportamos para se alimentar? Bem ou mal, né? E daí fica aquela questão. Bom dia, Paula. Fernanda, bom dia, Diego, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, exatamente, né? Comportamento é um mistério, né? Cada um com o seu. Vamos conversar também hoje um pouquinho sobre alimentação também nesse programa super especial. Então, vamos lá. O que é essa tal dessa celulite aí que o pessoal quer saber? Essa celulite é uma gordura, tá? É um acúmulo de uma gordura, ou de água, ou de toxina, tá? Que acaba entrando nas nossas células, fazendo com que elas fiquem cheias e endurecidas. Para a gente poder ter uma ideia do que é essa tal da celulite, é só você pegar a sua mão e passar na sua perna. Se a sua perna estiver endurecida, cheia de furinhos, com aspecto de casca de laranja, pode ser que você tenha celulite. 2 lugares que a gente mais tem celulite são as pernas e os glúteos. Depois pode aparecer na barriga, no abdômen, nos braços, mas enfim, vamos deixar por hora só nas pernas e nos glúteos, que para nós já está ótimo, tá? O que a gente tem que saber? O nome dessa peste se chama lipodistrofia ginoide. Mas a gente tem que saber que também não é uma doença grave num primeiro momento, mas ela pode causar um certo desconforto, principalmente na aparência. Num segundo momento, ela pode ser uma doença grave, porque com o passar do tempo, ela vai pressionando essa gordura, os nossos vasos sanguíneos. E o que acontece? A nossa circulação vai ficando deficiente. E aí é que você pode vir a ter um problema de varizes, um problema de escara, se você for uma pessoa de mais idade, e muitos outros problemas circulatórios, que se a gente fosse citar aqui, dava para ficar o dia inteiro falando, né? Da onde que vem essa celulite? Principalmente, Diego, da obesidade. Certo? A gente sempre fala que mas a obesidade não é um problema só estético, tá? Da obesidade, que é um fator, o excesso de peso, então, é um fator determinante na questão das mulheres ter celulite ou não, tá? Excesso de quantidade de gordura, falta de massa muscular, mas a gente tem que lembrar que mulheres magras também podem ter celulite. Por quê? É aquela história da falsa magra, Diego. Tá? Ela tá de roupa, ela tá toda magrinha, mas você vai ver, ela não tem massa muscular, né? Então ela só tem gordura, e essa gordura pode atrapalhando tudo isso. Tá atrapalhando tudo isso. Fora que o excesso de peso, a gente sabe que ele não é só um determinante para celulite, ele é um determinante para diabetes, ele é um determinante para hipertensão e para várias outras doenças que a gente já está citando aí há bastante tempo, tá? Além de a gente comer mal, ser sedentário, tem alguns fatores também que influenciam, né? Para celulite, para retenção de líquido, por exemplo, fatores externos. O cigarro, o estresse, a má alimentação, a poluição, tudo isso influencia. A Paula hoje vai nos ajudar com algumas dicas para a gente poder controlar essa retenção de líquido e, consequentemente, a celulite no nosso dia a dia. Então, Paula, fique à vontade. Certo, então, pessoal, esse processo da celulite, de retenção de líquido também, eles ocorrem sobretudo pela ingestão de alimentos ultraprocessados que são ricos em sódio e em açúcares, como salsicha, presunto, os temperos prontos, sorvetes, balas, macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, os refrigerantes também, os refrescos ou suquinhos em pó e assim sucessivamente. Quando a gente fala em diminuir o consumo de sal ou de sódio, logo a gente pensa no sal de cozinha, no sal adicionado, que realmente a sua utilização costuma ser exagerada, principalmente aqui na nossa região,
Mas muito do que acontece é que as pessoas esquecem das fontes de sódio propriamente ditas, digamos assim. Portanto, verificar nas embalagens dos alimentos é uma orientação geral e de fácil acesso para todo mundo. Verifica lá na lista de ingredientes, na tabela nutricional do produto que você vai comprar e levar para casa, a quantidade de sódio e de açúcares que está ali contida nele. Além do sódio, peço também para que prestem atenção no consumo do álcool, que também favorece bastante nesses quadros. Além de favorecerem a própria retenção, a celulite e tudo mais, precisamos também lembrar que, para todo o contexto da nossa saúde, isso também não é interessante, como a Fernanda já comentou. A gente pode estar aí relacionando com o aparecimento de doenças cardiovasculares, como hipertensão e também diabetes, doenças circulatórias e assim sucessivamente. Uma orientação bastante básica que todo mundo poderia e deveria seguir é de ter uma ingestão adequada de água, para que o nosso corpo ele realmente trabalhe corretamente e elimine as nossas toxinas. Muita gente confunde o consumo de água com consumo de chimarrão, de chá, de suco. E não, eu costumo falar que como água, apenas água, né? Certos alimentos também podem auxiliar aí na nossa hidratação diária também, mas não contam como a água por si só. Eu gosto de utilizar uma conta de multiplicação que é muito simples para a gente descobrir a quantidade adequada de água que cada um de nós deveria consumir de acordo com o nosso peso. Então, é só a gente multiplicar 35 ml vezes o nosso peso. Por exemplo, a Maria pesa 70 quilos, então ela vai calcular os 70 quilos vezes os 35 ml, que vai dar aí em torno de uns 2,5 litros. Então, eu diria que investir no consumo de água e evitar os ultraprocessados são os 2 primeiros pontos essenciais. Em relação ao que preferir na alimentação, a gente deve priorizar a comida de verdade, que é uma expressão que eu gosto muito de utilizar. Comida de verdade, investir no básico, o básico que funciona. Investir no consumo de frutas, de vegetais, em especial agora como a gente está aí entrando na época de melancia, de melão, abacaxi, pera, maçã, mamão, que são alimentos que possuem um teor significativo de água, de nutrientes que favorecem a nossa diurese e também mantêm um equilíbrio na nossa microbiota intestinal, que é extremamente importante. Ter um consumo adequado também de alimentos integrais, de farelos como aveia, linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. Também temos as oleaginosas, como as castanhas, as nozes, e tudo isso vai cooperar, já que são fontes de substâncias antioxidantes. Como eu comentei anteriormente sobre evitar temperos prontos, isso é um ponto muito importante pela quantidade excessiva de sódio que eles contêm. Então, em relação a isso, investir na utilização de temperos naturais é essencial. Isso vale para todos os nossos temperos. Então, orégano, manjericão, hortelã, gengibre, alho e assim sucessivamente também. E por fim, algo que eu sei que a Fernanda também trabalha de diversas formas são os chás. Eu oriento muito o consumo de chás, mas o consumo consciente, ou seja, não de uma forma exagerada, né? De chás que favoreçam aí a ação diurética, como o hibisco, o chá verde, cavalinha, casca de abacaxi. Enfim, são diversos e eu também sei que a Fernanda trabalha, né, com um mix de chás prontinhos aí para cada finalidade, para cada objetivo. E também com chás avulsos para você utilizar, né, da forma que você preferir na sua rotina. Então, opções que auxiliem não faltam, desde fitoterápicos, fórmulas, mas é extremamente necessário que a nossa base esteja bem feitinha, com uma alimentação equilibrada, consumo de água adequado, atividade física regular, que é muito importante. Eu costumo falar que a nossa saúde é resultado de um conjunto de hábitos, aí hábitos diários. Então, ajustando esses detalhes, diversos produtos vão poder ser utilizados, né, para potencializar ainda mais os nossos resultados, tanto no interior do nosso corpo, tanto no exterior dele. Você viu, né, Diego, que a gente tem que começar a olhar os rótulos quando a gente vai no mercado. A gente não pode mais correr no mercado, a gente tem que ir com calma e tem que selecionar o que a gente vai colocar no nosso carrinho, que isso é muito importante, né? Isso que a Paula falou, a gente não dá bola, a gente tem que começar a dar bola, a gente tem que começar a levar para casa coisas de mais qualidade. Achei bem legal essa parte aí dos rótulos. Ela falou também do sal. No nosso canal do YouTube tem
uma dica de fazer o sal temperado, né? Você pega uma medida de sal e a mesma medida você vai pegando daqueles temperinhos que você tem em casa. Agora a gente sabe que a cúrcuma tá super em alta, é anti-inflamatória. Aí quem gosta de um pouquinho de alho, tem aqueles alhos desidratados que funcionam bem, cebolinha. Então, se você tem, no caso, outras plantinhas em casa, outros temperinhos em casa, vai fazendo a misturinha que você vai consumir menos sal. Porque também, né, Paula, a gente tem que fazer o nosso cérebro entender essa troca, essa mudança. Não pode ser de uma forma brusca, né? Ninguém se adapta de um dia para o outro, né? Então, é uma ótima forma da gente estar podendo fazer essa substituição sem estar sentindo demais aí no nosso paladar. Exatamente. E olha, por exemplo, assim, que nem o açúcar, né? O açúcar, esses dias eu escutei uma pessoa dizendo que o açúcar, ele vicia 6 vezes mais do que a cocaína. Já pensou? Né? Eu me assustei quando eu escutei isso, mas, por exemplo, assim, ó, não é amanhã de manhã você acordar e dizer, a partir de hoje não como mais açúcar. Vai tirando gradativamente, começa a tirar no café, começa a comer menos coisa que tem açúcar refinado, que com o tempo a gente vai se adaptando. Todas as mudanças que são feitas muito rápidas, elas não funcionam. Né? Lá na Naturativa, voltando para o assunto então da celulite, a gente tem sim, como a Paula falou, os chazinhos e tem também alguns outros produtos naturais que eu gosto bastante para celulite. Um deles é a centela asiática. A centela asiática, ela ajuda muito a melhorar a circulação dos membros inferiores, ou seja, da cintura para baixo. Melhora também o funcionamento do intestino, como a Paula também falou, tá? Essa semana eu estava fazendo um estudo sobre a questão intestinal e eu descobri que 80% da nossa serotonina é produzida no intestino. Sim. É muita coisa, né? Então, o intestino, ele tem que funcionar, gente. Quem quer perder peso tem que ter um intestino funcionante, tem que descobrir aí o que faz o teu intestino funcionar. Se é tirar algum alimento, como as Nutri fazem, né? Elas, às vezes, vão fazendo experiências, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo para ver o que vai funcionar, né? Tem que fazer atividade física, a gente tem que se mexer, né? A gente tem que tomar água, porque se a gente não tem água, o intestino não funciona. Então, tem umas dicas aí básicas. A centela asiática, ela funciona, ajuda na celulite. Depois tem uma espécie de melão, né? A Paula falou aí que o melão é uma fruta da época. Tem uma espécie de melão que se chama Dimples. Esse Dimples, ele está sendo muito usado para celulite e ele também é um ótimo antioxidante que ajuda em muitas outras coisas, a regular, a equilibrar o nosso estresse, a dormir melhor, a fazer um detox no nosso organismo, mandando embora todo aquele açúcar, toda aquela gordura que está em excesso, tá? Tem a castanha da Índia, que já é conhecida de anos, que o pessoal já tem mania de usar, a cavalinha que o pessoal tem em casa, né? Tem um produto também que eu gosto muito que se chama Adrenal C, que ele é muito importante pro inchaço, porque a mulher, às vezes, ela consegue fazer essa confusão, né? Peraí, tu tá gordo ou tu tá inchado? A gente não consegue saber o que está acontecendo com a gente, até porque a gente tem aquele período, né, da menstruação menstrual, e nesse período menstrual aí a gente tem uma mudança hormonal muito grande. Tem aquela semana que a gente fica inchada, que a gente tem mais vontade de comer doce, que a gente tá irritada, que a gente tá impulsiva, né? Então isso acontece muito com a gente. Então, pra gente não ficar tomando diurético sintético, que eu sei que tem muita gente que, eu não fico inchada, eu tomo tal coisa. Eu disse, cara, aquilo lá não é pra isso. Diuréticos sintéticos são medicamentos que têm que ser usados com ordem médica. Não é pra gente usar de vez em quando. Então, vamos optar por alguma coisa natural e vamos principalmente mudar os nossos hábitos de vida, né? Então, Paula, vou passar para ti, deixar os teus endereços, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer o teu trabalho. Perfeito. Então, Fernanda, eu atendo aqui em Tapejara mesmo, na Rua do Comércio, logo aqui para baixo da Rádio Tapejara, próxima à prefeitura. Meu telefone de contato é 54-99629-1958. Fico à disposição para quaisquer dúvidas e também, se alguém quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, fico à disposição. Muito obrigada, Fernanda, pelo espaço, Diego, toda a rádio. Então, agradeço, Paula. Vou deixar os endereços da Naturativa também, tá? Na Júlio de Castilhos e na Saúde Center Clínica. Lembrando que a gente tem a farmácia de manipulação,
curte aí o nosso canal do YouTube, deixa seu like, Naturativa RS, entra na nossa loja virtual www.naturativaRS.com.br ou então chama a gente no WhatsApp 999213290 ou 3344 3000. Um abraço, quinta-feira que vem temos mais dicas de saúde.